Eu abri aqui começou a gravação, né? Eu vou aqui abrir o Excel, beleza, para a gente começar a falar um pouco sobre SQL no geral, tá? Para dar uma pincelada aí, para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, SQL, ele é uma linguagem, né, de consulta de banco de dados, né, que ela não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de consulta. Então, ela foi criada para ajudar os modelos relacionais a gente conseguir consumir aquelas tabelas, a gente conseguir ler tabelas de banco de dados. Então, o que é uma tabela de banco de dados? Vamos botar aqui, por exemplo, uma tabela chamada tabela A, tá? E tem aqui uma tabela B, vamos dizer. E a tabela A, ela tem duas colunas. Ela tem a coluna... vamos botar uma aqui, né? Cliente e departamento. Vamos deixar mais assim. Uma tabela cliente e uma tabela departamento. A tabela cliente, ela tem duas colunas, para facilitar aqui o estudo. E a tabela departamento, ela tem duas colunas. Então, aqui é mais ou menos a estrutura de uma tabela de banco de dados. Certo? Beleza. Então, tabela departamento, tabela cliente. Aí, aqui, a gente vai ter registros, né? Então, a gente vai ter aqui alguns registros, 4, 5, tal. E aqui a gente vai ter também alguns registros, assim. Né? Visto bem por cima, isso aqui é uma tabela de banco de dados. Então, a linguagem SQL, ela surgiu para ajudar a gente a ler isso daqui. Né? Como é que você ia ler isso aqui numa tabela de banco de dados? Aí, a linguagem SQL surgiu para isso. Como que é a estrutura de uma consulta SQL? Porque no SQL a gente consegue ler uma tabela de banco de dados através do comando select. A gente consegue inserir um dado nessa tabela aqui através do comando insert. A gente consegue alterar o dado através do update e a gente consegue deletar o dado através do delete. Essas aqui são as 4 maiores operações que a gente utiliza com os dados das tabelas. E hoje a gente vai estudar o select. A gente vai aprofundar aqui, a gente vai fazer um drill down, né? Para quem manja aí, um drill down e no select. Certo? O select, qual que é a estrutura dele? A estrutura dele é assim, select, aí aqui vai ter as colunas da tabela, certo? Aí depois vai vir um outro comando, from, né, que a gente chama de cláusula, uma cláusula SQL, from. Depois aqui a gente vai ter as tabelas, certo? Aqui é a estrutura principal. Então, através daqui, eu consigo selecionar as colunas que eu quero ler de quais tabelas, certo? Ok, tá, Emílio. Então, quando a gente tem duas tabelas, como é que eu faço para ler dados de duas tabelas? Aí é isso aqui que a gente vai estudar hoje, que é uma coisa chamada join, que vocês com certeza já viram por aí. Join. Existem vários tipos de join, e a gente vai estudar todos eles hoje. Tá? E não vai ser uma aula longa, não. Isso aqui vai ser coisa rápida. Coisa de 1 hora e meia, a gente já matou isso aqui. Então, o join, ele serve para unir duas tabelas. Então, a tabela cliente e a tabela departamento, para eu conseguir fazer com que elas sejam unidas, eu preciso de um comando join. E o que é unir uma tabela? Né? Por exemplo, eu quero fazer um relacionamento entre essa linha aqui, entre essa linha e essa linha. Para eu fazer esse relacionamento, ou seja, para eu retornar o registro 2655, eu preciso de um join. Tá? Eu preciso de um join. Para eu retornar o registro 1561, eu preciso de um join. Então, para duas tabelas serem unidas dessa forma que eu estou dizendo para vocês, eu preciso de um join para isso. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Tá? Existem duas formas de unir tabelas. Tá? A fórmula, vamos dizer, raiz, né, a fórmula feia, né, que o pessoal usa, é assim, ó, select asterisco from. Então, veja só, vamos sempre fazer aqui o cotejo, né, entre isso aqui e isso daqui, ó. Select.
No lugar das colunas, eu coloquei um asterisco. Isso significa o quê? Que eu quero todas as colunas. Tá? Eu quero todas as colunas. Se eu quisesse só uma coluna, eu colocaria, sei lá, coluna A. Select A from, aí depois do from o quê? Tabelas, né? Então, select A from clientes. Pronto, aqui eu estou retornando só a coluna A. Né? Mas eu não, nesse caso aqui eu quero retornar todas as colunas, então coloque select asterisco. Select asterisco from. Tá? Então, select asterisco from cliente, né, no singular. Beleza. E agora eu quero fazer a relação entre cliente e departamento. Como que eu faço isso? Vai ser select asterisco from cliente, departamento. Ó, acompanha aqui em cima. Select asterisco from cliente, departamento. Where cliente.a é igual a departamento.c. Então, vamos dizer, porque assim, sempre que a gente vai fazer um relacionamento de tabelas, a gente precisa ter duas colunas aqui nas tabelas que elas são relacionadas uma com a outra. Uma vai ser a chave primária de uma tabela e a outra vai ser a chave estrangeira da outra tabela. A gente precisa disso. Então, vamos dizer que nesse caso aqui, a coluna da chave primária é a A e a C é a coluna que é a chave estrangeira. Né? É a coluna correspondente. Para eu fazer esse link aqui. Então, ficou assim, ó. Select todas as colunas from. Aí, quais são as tabelas? Cliente, departamento. E aqui eu faço dessa forma aqui. Isso aqui é uma forma de fazer o join. É uma forma de fazer o join. Então, eu estou basicamente unindo as tabelas através das colunas A e C. Tá? Essa forma aqui é muito tranquila. Agora tem a outra forma. A outra forma é utilizando realmente a palavrinha join. Então, vai ser select asterisco from cliente. Até aqui tudo igual, né? Só que aqui, aí eu coloco assim, ó. Join departamento on A igual a C. Pronto. Aí agora vamos analisar aqui, porque isso aqui já é alvo de muitas questões. Só isso aqui a gente já consegue matar muitas questões de prova. Então vamos olhar isso aqui. Perceba, aqui são duas formas diferentes, e essas duas formas, elas retornam o mesmíssimo resultado, ok? Mesmíssimo resultado. Perceba que nessa segunda forma, eu não tenho a palavra where. Olha essa palavrinha aqui, where. Ela não está aqui embaixo. Ok? Portanto, o que isso já me faz pensar? Bem, quando eu faço o relacionamento entre duas tabelas utilizando um join, eu não preciso do where. Eu não preciso dele. Então, aí, beleza. Aí, o que muitas questões já fazem aqui, que vocês já vão conseguir matar? A questão coloca assim, ó, select asterisco from cliente, where join. Entendeu? Where join. Where join não existe. Não existe. E as bancas fazem isso aí aos montes. Where join. Ou elas trocam esse on aqui, ó. Perceba que aqui as palavras reservadas é join e on. Ela coloca esse on, ela coloca in. Não existe também. Então, só com isso aqui, a gente já vai resolver várias questões. Então, gravem isso. Não existem duas formas de fazer joins. Uma é utilizando o where e a outra é utilizando o join de fato. E quando eu utilizo o join, eu não preciso do where. Tá, Emília? Então, tu está me dizendo que quando eu utilizar o join, eu nunca vou usar o where? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para fazer o relacionamento, eu não preciso do where. Porém, eu posso usar o where para outras coisas. Por exemplo, where B é igual a, sei lá, B maior do que 6. Olha lá. Isso aqui é perfeitamente correto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o join, né? Até aqui é o join, tudo isso aqui é o join. Aí eu estou acrescentando uma condição. Tá, tu vai fazer o join, tu vai me retornar esses registros, porém eu só quero aqueles registros cuja coluna B tem um valor maior que 6. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo no mesmo select um join e um where. Não tem problema nenhum. Porém, eu não estou utilizando esse where para fazer relacionamento.
tá? Não estou utilizando. Não existe where. Quando eu uso join, eu não preciso do where para fazer relacionamento. Eu não preciso e nem posso usar o where para fazer relacionamento. Beleza? Ok. Então vamos voltar aqui. Vou apagar esse where aqui para deixar igual. Então, essas duas linhas aqui, elas são equivalentes, tá? Elas retornam a mesma coisa. Aí outras perguntas surgem aqui, né? Tá, Emílio, beleza, entendi. Mas se eu não usar o join, se eu fizer assim, ó, select asterisco from cliente, departamento. Só assim, só quero fazer isso aí. Não quero usar o join. Então, isso aqui, ó, é igual a isso aqui em cima, ó. Select asterisco from cliente, departamento. Só usei isso aqui. Não vou usar o where, não vou usar... O que que isso acontece? O nome disso daqui se chama produto cartesiano, que com certeza alguns de vocês também já ouviram falar. Produto cartesiano. O que que é o produto cartesiano? O produto cartesiano é, basicamente, quando você pega uma tabela e faz um relacionamento com a outra tabela de todos os dados com todos os dados. Então, quando você faz assim, ó, select asterisco para um cliente departamento, você vai retornar todos os dados das tabelas, um com todo mundo com todo mundo. Então, como é que seria isso aqui? Seria assim, ó. Retornaria 1528, 2617, 3755, 4861, aí vem 1517, 1555, entendeu? É todo mundo com todo mundo. Então, aí aqui já é outra questão de prova. O que que as provas fazem? Elas colocam esse formato aqui, ó, e perguntam assim, ó, quantas linhas vão ser retornadas através desse select? Quantas linhas vão ser retornadas? Olha, quantas linhas vão ser retornadas? Se é todo mundo com todo mundo, quantas linhas vão ser retornadas? 4 linhas aqui, certo? Vezes 4 linhas aqui. Então, nesse caso, nessa nossa questão aqui, 16 linhas serão retornadas no produto cartesiano. Porque é todo mundo com todo mundo. Então, muita questão também pergunta isso aqui. Isso aqui é mais FGV. FGV gosta mais disso daqui. Certo? Beleza. O pessoal está me ouvindo aí? Tá muito silêncio. Deixa eu ver. Tudo certo, né? Tá bom. Certo. Wagner, se alguém tiver alguma pergunta aí, aí tu me fala, tá? Beleza, estou descendo o chat aqui. Ótimo, então vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês, de fato, como que o join é feito na prática. Então, o join é basicamente isso aqui, ó. Ah, não, então, peraí, antes disso, vamos falar sobre os tipos de join. Então, a gente tem o join e a gente tem o inner join. O join e o inner join é a mesma coisa, equivalentes, não muda nada, certo? Join, inner join. Além disso, a gente tem o left join, o right join e o full join, certo? Pronto. Equivalente a eles também, left outer join, right outer join, full outer join. Esses são todos os joins que existem. E esse aqui são os equivalentes, ó, que está na mesma linha igual. Não muda nada. O outer, ele é opcional, lá do comando do banco de dados, e o inner também é opcional. Tá? Vai do programador lá. Se ele quer deixar uma coisa mais completa, ele coloca aqui, senão não tem problema. Beleza? Aí daqui a gente já tira outras conclusões que também caem em questão de concurso. Por exemplo, eles falam assim, outer join. Eles colocam só assim, ó, outer join. Outer join não existe. Só existe isso aqui. O outer, quando tem o outer, ele precisa obrigatoriamente de left, right ou full. Tá? Ele sozinho significa nada e dá erro. Beleza? Outra coisa que cai em questão de prova. Inner, outer, join. Não existe. Os dois aqui não existem.
Não faz sentido ter inner com outer. Por quê? O que é o inner? Inner join, lá do inglês, né? Ele traz o sentido de dentro, como se fosse esse match. Então, ele traz os registros correspondentes. Os registros que, vamos dizer assim, estão dentro daquele padrão. São os registros correspondentes. Isso é o in. Já o outer dá no sentido de fora, né? Fora. Então, o outer, ele traz registros que também não estão correspondentes. Então, aqui no outer, ele traz os correspondentes, mas também traz registros que não são correspondentes. E a gente vai entender isso certinho, o que significa agora. Beleza? Mas só grave isso. Ó. O outer, ele engloba não correspondentes. Então, por isso que não faz sentido inner outer. Ou tu traz o correspondente, né? Ou é inner ou é outer. Não dá para ser os dois. Beleza? Então, esses aqui são os tipos de join que existem. Esses aqui são os que existem, e esses são os que não existem, e esse aqui cai em prova também. Você vai lá numa questão, num select gigantesco, na hora que você bater o olho, alter join, pode eliminar a alternativa. Sem medo de ser feliz. Tá? Ou inner outer join, pode eliminar a alternativa. Então, vamos lá, vamos continuar então. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o join. Tá? Como que funciona o join. Então, vamos fazer do começo. Vamos fazer o mais facinho aqui. Vamos pegar... Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui, ó. O join. Né? Que é o primeiro que a gente aprende. Lembrando que esses dois aqui são equivalentes, tá? Então, se a gente vai aprender esse, automaticamente a gente vai aprender esse. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos deixar ele aqui embaixo. E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença no resultado de todos esses 4 joins aqui. Vamos lá. Select from cliente, join ou inner join, departamento 1AC. O que acontece aqui por detrás dos panos? Quando eu faço um select from cliente, join departamento, até aqui, ó. Até aqui, isso aqui chama produto cartesiano, né? É isso, ó. Produto cartesiano. Então, aqui, como é que acontece? O banco de dados, quando eu clico para executar esse comando, lá no background dele, o que ele faz? Ele vai pegar o primeiro registro da tabela cliente, ó, um 5, com o primeiro registro da tabela departamento. Então, ele vai fazer o seguinte relacionamento. Ele vai fazer isso aqui, ó. 1528. Então, o banco de dados vai entender. Beleza. O programador quer que eu retorne como primeiro registro 1528. Só que ele está lendo só até aqui, né? Ele está lendo só até aqui. Aí depois, na segunda execução desse comando, ele vai falar, opa, tem uma parada a mais ali. Ele agora tem essa condição aqui, ó. O programador também quer que eu analise essa condição. Aí essa condição vai ser analisada. Mas antes disso, vamos ignorar essa condição por enquanto e vamos supor que a gente está fazendo um produto cartesiano, só para vocês verem como que funciona. Então ele vai pegar o primeiro registro e como segundo registro ele vai pegar 15, 17, 15, 55, 1561. Terminou a passada aqui no primeiro registro do cliente, agora ele vai para o segundo registro do cliente e vai fazer a mesma coisa. 2528, 2517, 2555, 2561. Mesma coisa para essa linha, mesma coisa para essa linha. Dessa forma, ele vai retornar 16 linhas. Né? 16 linhas. Esse é assim que funciona o produto cartesiano. Porém, a gente está fazendo um join aqui. A gente está fazendo um join. Então, como é que vai funcionar? A mesma coisa. Ele vai pegar 1528. Só que agora ele vai analisar. Opa, A é igual a C? Vamos ver. Quem é A? A é 1. Quem é C? C é 2. Não, A não é igual a C. Então, ele não vai retornar 1528. Não vai retornar. Aí ele vai para o próximo. Qual que é o próximo que ele vai analisar? 1517. Aí ele vai analisar. Quem é A? A é 1. Quem é C? C é 1 agora. 1 é igual a 1? É. Então ele vai retornar esse registro. Então ele vai vir aqui e vai retornar 1517. Beleza? E vai continuar.
Aí muita gente pergunta, tá, Emílio, ele já achou a linha. Ele vai continuar fazendo com as outras linhas? Vai continuar fazendo com as outras linhas, normalmente. 5, 5, 5 vai retornar? Não vai retornar. A é 1, C é 5. Próxima, 1, 5, 6, 1. Vai retornar? Também não vai retornar, porque é 1 e 6. Pronto, finalizou isso. Aí agora ele vai para a segunda linha daqui, ó. Com essa segunda linha, com essa primeira linha. 2, 6, 2, 8. Vai retornar? Vamos ver. Quem é A? A é 2. Quem é C? C é 2. Vai retornar. Então, 2, 6, 2, 8 vai retornar. E assim ele vai fazer para todas as combinações possíveis. Ó. Aqui ele não vai retornar, aqui ele não vai retornar, aqui ele não vai retornar. Emílio, pelo amor de Deus, não vai dar tempo de fazer isso na prova. Não, não vou estudar isso daí, vou deixar isso aí em branco. Não vale a pena, o custo-benefício é muito baixo. Tudo bem, é uma escolha sua. Não tem problema. Mas eu te garanto que todos os aprovados vão acertar essa questão aqui. Porque eles não vão fazer desse jeitinho que eu estou te fazendo aqui. Eles vão fazer automático. Eles vão olhar, vão bater o olho e já vão saber. Por isso é preciso treinar. Por isso é preciso treinar o nosso olho. Quer ver? Olha só. A gente já analisou aqui o primeiro registro e o segundo, né? Agora vamos analisar o terceiro, ó. Quando eu olho esse terceiro registro, eu já sei que não vai retornar nada. E quando eu olho o quarto registro, eu também já sei que não vai retornar nada. Por quê? Ora, vocês estão vendo algum 3 aqui? Não. Então esse aqui não vai retornar nada. A mesma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo algum 4 aqui? Então não vai retornar. Então, para fazer essa questão na hora da prova, né, se a alternativa pedir, se a questão pedir só um join assim, ó, um join simples, vocês não vão fazer do jeito que eu estou fazendo, né? Isso aqui é só estou explicando. Mas vocês vão olhar aqui, ó. Opa, ele quer A com C. Beleza. A, 1. Tem algum 1 lá no C? Tem. Então, esse é o registro que vai ser retornado. Só esse. Mesma coisa aqui. 2. Tem um 2 lá? Tem. Esse é o registro. Acabou. Eu fiz em 10 segundos. Não vai demorar. Então, estudem. Vale a pena sim aprender isso aqui de verdade. Então, esse aqui é o registro. Esse aqui são os registros retornados por esse join. Certo? Agora, vamos fazer os outros. Vamos fazer o left. Então, eu vou só copiar aqui. Vou colar para cá. Vai ser o seguinte. Select é isso para um cliente. Left join. Left join. Ou left alter join. Mesma coisa. Vamos lá agora. Qual que é a diferença do join para o left join? Inicialmente vai ser a mesma coisa. Ele vai olhar exatamente aquela sequência que a gente estava vendo aqui. Ó. Exatamente a mesma sequência. O que vai mudar? Vai mudar aqui na condição. Então vamos lá, vamos fazer por partes aqui. Ó. 1, 5, 2, 8. 1, 5, 2, 8. Ah, não, antes disso, né? Antes disso, vamos lá. Left. Left é esquerda, né? Em inglês, esquerda. O que significa isso? Significa que ele vai priorizar todos os registros da tabela que está à esquerda aqui no comando. Então, quem é essa tabela? Cliente. Ou seja, ele vai retornar todos os registros da tabela cliente, independentemente dessa condição aqui. Então, isso é muito importante. O left join vai retornar todos os registros da tabela que está à esquerda, independentemente se essa condição vai ser atendida ou não. Percebo como isso é forte, né? Mas é assim mesmo. Então, nesse caso aqui, eu já sei que vai ser retornado 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Eu já sei que vai ser retornado. Todos os registros da tabela cliente vão ser retornados, ok? Agora, a minha dúvida é, o que vai ser retornado de valores da tabela de departamento? Né, que é a tabela à direita. Aí é isso aqui que vai mudar também. Ó. A análise é igual, a análise é a mesma. Então vai ser 1528. 1528 vai ser retornado? Não. Por quê? A é 1, C é 2. Não vai ser retornado o 528. Vamos ver o próximo. 1517. 1517 vai ser retornado? Vai, né?
Porque A é 1 e C é 1. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 1, 5, 1, 7. Vai ser retornado. Vamos continuar. 1, 5, 5, 5 vai ser? Não. 1, 5, 6, 1 vai ser? Também não. Tá, Emílio, mas se tivesse aí, por exemplo, aqui, ó, se tivesse aqui o 1 também, ó, 1. Né? Aí, né, a gente ia ter aqui, né, 1, 5, 2, 8 não, 1, 5, 1, 7 sim, 1, 5, 5, 5 no 1, 1, 5, 1, 1. Vai ser retornado? Vai. A é 1 e C também é 1. Então, esse registro 1, 5, 1, 1 vai ser retornado. Então, aqui, eu simplesmente ia abrir espaço aqui, né? Ia colocar, ó, 1, 5, 1, 1. Tá? Isso é a mesma coisa aqui para cima também, tá? Aqui em cima, inclusive eu vou até deixar assim. Eu vou até deixar assim, que é um bom exemplo isso. Aqui em cima também ia ser retornado. 1, 5, 1, 1. Porque a análise é a mesma, ó. Vamos analisar isso aqui em cima rapidinho. 1, 5, 2, 8, não. 1, 5, 1, 7, sim. 1, 5, 5, 5, não. 1, 5, 1, 1, sim. Ó, igual. Até aqui tá igual, né? Até aqui tá igual. Mas daqui a pouco vocês vão ver a diferença. Eu vou deixar ali do jeito que tá agora. Vou tirar só um pouquinho do zoom aqui para abrir mais espaço. Beleza. Pronto, analisamos aqui esse primeiro registro. Agora vamos analisar o segundo. O segundo registro já dá para fazer rápido, né? Vocês concordam comigo? Já dá para fazer rápido? Só vai ser retornado 2628. Só. Tudo bem? Dúvida disso? Não, né? Não, Emílio. Pode continuar aí. Beleza. 2628. Agora vamos para o terceiro registro. Aqui vai estar a diferença, presta atenção. 3728 vai ser retornado? Não. Né? A é 3, C é 2. 3717, não. 3755, não. 3711 também não. E agora? Pô, o left, ele sempre retorna todos os registros da tabela cliente. Só que nesse caso aqui, não tem nenhum registro correspondente à tabela cliente na tabela de departamento. E aí eu não retorno, nesse caso, retorno. Porque o left sempre, deixa eu anotar isso aqui, sempre puxar aqui para baixo, sempre retorna os registros da tabela da esquerda. Então, mesmo que ele não encontre registros na tabela da direita, ele vai retornar igual. Tá, então como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó, 37, null, null. Null, null. Esquerda. Então, quando ele não acha correspondente, lá no inner join, aqui, ó, ele não retorna. Ele não retorna o valor. Aqui ele vai retornar o valor da tabela da esquerda e vai acrescentar com null, null. Né? Porque null, null, porque são duas colunas. Se tivesse 3 colunas aqui, ia ser null, null, null. E assim vai. Beleza? Aqui, ó, já dá para fazer rápido, né? Aqui é a mesma coisa. 4, 8, eu já sei que não tem aqui. Então, o que vai ser retornado aqui? Nada? Não, vai ser retornado null, null. Então, aqui a gente já começou a ver aqui a diferença entre o join normal e o left join. Então, perceba aqui, ó, vamos voltar aqui para isso aqui, ó. O alter, ele retorna os correspondentes, esse aqui são os registros correspondentes, e também os não correspondentes. Esse aqui são os registros não correspondentes. Por isso que é nome out, né? De out, de fora. Tudo que está fora aqui desse padrão. Beleza? Agora vamos fazer o right join. Vou copiar isso aqui para cá. Right join. O right join sempre retorna os registros da tabela da direita. Eu vou
puxar isso aqui para cá, para eu conseguir visualizar os dados das tabelas ali. Então, o right join, que é a tabela da direita dele, departamento. Então, ele sempre retorna os registros da tabela departamento. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou ter aqui alguns valores para a tabela cliente, que eu ainda não sei, mas aqui eu tenho certeza que vai ser retornado 28, 17, 17, 5, 5, 1, 1. Tá? E agora a gente vai ver o que vem da tabela cliente. Mesma coisa. Ó. 1528? Não. 1517? Sim. Então aqui eu já venho. Aqui onde tem 17, né? Vai retornar 15. Continuando. 1528, 1517. 1555? Não. 1511? Sim. Então aqui eu venho, vou abrir espaço aqui para. Ah, não, tem aqui, né? 1511 tá aqui. 1511. Pronto, analisei os registros da primeira linha. Mesma coisa que a gente está fazendo, tá? Agora aqui, 2628. Sim, vai ser retornado 2628. Então aqui onde tem 28, eu já vou completar um 26. 2617 não, 2655 não, 2611 também não. Agora, vamos ver essa terceira linha aqui. 3728 vai ser retornado? Não. Também não, também não, também não. Então não foi retornado nada. Então o 37. 48 vai ser retornado alguma coisa? Também não, ó. Tem nenhum 4 ali. Tá, opa, sobrou um ali. Sobrou o 55. O que acontece aqui nesse caso? Null, null. Ou seja, não tem nenhum valor correspondente a 55, ao 5, né, no caso aqui do C, na tabela cliente A, na coluna A. Então, como não tem, ele vai ficar com um null. Beleza? Então, vamos ver a diferença aqui. Ó, até agora está assim. Ó. O join normal retorna isso. O left join vai retornar isso. E o right join, isso aqui. Ó, percebo que é bem diferente, né? Inclusive, aqui é diferente o número de retorno, de linhas retornadas. Ó. 5 e 4. Emílio, Oi, bom dia, amor. Tudo bem? bom dia, tudo bem? Querido, quando você começou a explicar, eu imaginei que, por exemplo, no caso do Inner Joy, iria retornar só os da esquerda, mas não. Retorna a outra tabela e os da esquerda que forem correspondentes, não é isso? Exatamente. O E join no tem que Right ter. Joy faz com o da direita, né? Retorna a outra tabela no caso da direita, só os que forem correspondentes. Exato. Então, no inner join, tem que ter correspondente nas duas tabelas. No left join, retorna todos a tabela da esquerda. E se tiver registro na tabela da direita, que retorne também, mas não é obrigatório. Tanto que aqui a gente tem dois que não é obrigatório, que não retornou. E o right E join, você retorna todos a tabela da direita. E se tiver correspondente na tabela da esquerda, retorna. Se não tiver, também retorna no null. aí sempre vai ser essa, no caso dos joins, sempre com essa cláusula on. Sempre com a cláusula 1. Sempre. E Perfeito. a banca vai tentar te enrolar. Ela vai colocar in, ela vai colocar from, ela vai colocar um monte de coisa aqui. Mas a sintaxe é exatamente isso daqui. Agora vamos ver o full join. Full join. Então a gente tem aqui tal, só muda aqui para full.
Como que fica o full join? O full join, ele é basicamente a união, ele é a junção desses dois resultados aqui, ó. Ele retorna tudo, tudo de todo mundo. Ele aceita tudo, o full join. Então, ele vai retornar todos os registros da tabela da esquerda, mesmo que tenha correspondência ou não com a tabela da direita, e todos os registros da tabela da direita, mesmo que tenha correspondência ou não com a tabela da esquerda. Então, vai ser como aqui que vai ficar? 1, 5. Eu já vou colocar todos da esquerda aqui. E todos da direita. Só para eu não me perder aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver que eles meio que vão se unir ali, né? Mas vamos fazer assim, que acho que fica mais didático. 7, 5, 5, 1, 1. Né? Então, eu coloquei isso aqui só para garantir que todos os registros vão ser retornados, porque é isso que o full join faz. Mas aí a gente vai fazer a mesma análise que a gente estava fazendo, não muda nada. Ó. 1528 não vai. 1517 vai. Então, 1517. Ó, 1517. Então, como eu já usei o 17 aqui, eu já vou tirar ele daqui de baixo. Eu só coloquei ele aqui para eu não me esquecer lá no final que ele tá, que ele existe. Mas como ele já está sendo retornado aqui, ó, 17, eu não preciso mais dessa informação aqui. Tá? Então, 1517. Continuando. 1555, não. 1511 vai ser retornado. Então, aqui, 1511. E a mesma coisa, ó, o 1 está ali só para me lembrar. Como eu já acabei de usar ele, eu já posso tirar ele daqui. Pronto. Então, primeira linha, ok. Segunda linha, 2628. Vai. Então, 2628. Então, esse 28 aqui eu já vou tirar ele daqui, porque eu já acabei de usar ele. Continuando. 2628, né? Ok. 2617 não, não e não. Certo? Próximo. Esse aqui eu já sei que não tem correspondência. Nem esse daqui também. Não tem correspondência. Então, nesses dois casos, aqui vai ser null, null. Null, null. Pronto, eu analisei tudo já, né? Então, sobrou esse cara aqui. Ora, se sobrou, significa que é porque não tem correspondência com a tabela da esquerda. Lembra que eu coloquei aqui ele só para não me esquecer dele? Então, por isso me ajudou a lembrar dele. Aí eu coloco aqui null, null. Então, esse é o resultado do full join. Vamos colocar ele aqui mais para baixo. Olha lá, full join. Então, perceba que o full join nada mais é do que uma união, pensem nos conjuntos, né? União de conjuntos desse cara com esse cara. Claro que os duplicados, como é conjunto, né? Os duplicados, eles são eliminados. Mas se você pegar a união, ó, a união de conjuntos, vai dar exatamente isso aqui. Beleza? Vai dar exatamente isso daqui. Então, aqui a gente já viu muita coisa aqui, tá? Em menos de uma hora. Que isso aqui, cara, vocês vão ver, isso aqui resolve questão pra caramba, pra questão de todas as bancas, todas as bancas. Então, vamos fazer aqui uma revisão do que a gente viu e a gente vai para o TEC rapidinho, que eu separei umas questões aqui para a gente resolver sobre isso, tá? Então, a gente viu o quê? A gente viu a estrutura básica de um select, que é, né? Sempre vai ter select e from. Ó, quando eu vou fazer uma questão, o que eu gosto de fazer? Eu me situo ali, tem uma cláusula select gigantesca. Eu me situo procurando pela palavra from. Quando eu olho o from, eu falo, tá, o from, beleza, então antes dele vem as colunas, depois dele vem as tabelas, e depois eu procuro se tem um where. Geralmente é assim que eu faço. Eu primeiro procuro o from para eu me situar ali, onde é que eu estou, o que eu estou pisando. Certo? Então vai ser select, colunas, from, tabelas. Essa é a estrutura inicial, básica, o esqueleto básico do select. Existem duas formas de fazer joins. Utilizando essa forma aqui, que é uma forma que ela não é muito usada, ela não é muito quista,
mas ela é possível de ser usada. Existe a sintaxe lá para ser usada. E tem essa outra forma aqui, usando o join. Então, esses dois caras aqui, eles são equivalentes. Tá? A gente viu sobre o produto cartesiano, que é quando não tem where, não tem join. Então, é simplesmente select inserir from, tabela, tabela. Isso aqui é o produto cartesiano. Isso aqui vai me retornar a multiplicação dessas linhas com essas linhas. Tá? É todo mundo com todo mundo. A gente viu todos os tipos de joins. Então, join, né, join igual. Left join, left outer join igual. Right, right, full, full. Todos equivalentes aqui. A gente viu, não existe outer join e nem inner outer join. Tá? Não, inner com outer são coisas excludentes. Elas não podem estar aí no mesma linha. E o outer com join sozinho também não pode. É só lembrar assim, ó, o join sozinho, ele é igual ao inner join. Portanto, não faz sentido outer join, porque esse join aqui é igual ao inner join. Então é como se fosse outer e inner join. Não pode. Ou é outer ou é inner, né? E a gente viu aqui a saída, né, o resultado final de todos aqueles joins lá. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é algo chamado alias. Deixa eu botar aqui de canto aqui, ó. Alias. Alias. Isso aqui também é conhecido como apelido. Isso aqui também cai muito em prova. E é coisa besta, coisa fácil. O que é o alias? O alias é basicamente assim, ó. Quando a gente pega um select desse, qualquer tipo de select, a gente pode colocar um apelido para a tabela. Ah, eu não quero fazer cliente.a, eu quero colocar um apelido para ela, eu quero chamar ela de CL. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz. E departamento eu quero chamar de DP. Então eu estou dando um apelido para a tabela, eu estou dando um alias. Então aqui, ao invés de eu escrever cliente, eu posso botar só CL. Fica melhor, entendeu? Então um select na vida real, né? Os selects são gigantescos. Então quanto menos tu conseguir escrever ali, melhor. Então se tu puder otimizar, ó, colocar só assim, fica melhor de ver. Então isso aqui é um alias. Mesma coisa aqui. Eu posso dar um alias, CL, e departamento eu posso dar um alias, e aqui eu posso colocar cl.a, dt.c. Tá? Esse é o alias. Então, o que a questão faz? A questão faz assim, ó. A questão, ela pega, ó, e ela vai fazer isso aqui, ó. dp.a, cl.c. Entendeu? Não existe coluna A na tabela de departamento. Aí lá no meio da prova, né, questão de contabilidade para fazer, tributário, não sei o que lá. Meu irmão, isso aqui passa muito batido. Mas está lá, está errado. Então a gente tem que fazer muitas questões para treinar o nosso olho para onde olhar. Né? Ver um select lá, eu já sou treinado para saber o que eu olho naquele select. Onde é que o examinador gosta de tentar me derrubar. Isso aqui está errado. Então ele vai trocando os alias. Então tem que ficar atento a isso também. Você tem que olhar o tipo de join, né? Se está correta essa sintaxe, se ele está falando where join, se ele está falando outer join, tudo errado. Se ele está falando join in. E também você tem que olhar o alias para ver se ele está correspondente a coluna com a tabela. Beleza? Outra coisa também que a banca faz, ó. Vamos colocar um nome aqui para cliente, ó. Vamos colocar aqui. Eu vou usar outro exemplo aqui, vou usar outra tabela aqui. Funcionário. Tabela funcionário, ela vai ter a coluna ID, ela vai ter uma coluna nome. Tá? E eu vou colocar aqui uma outra tabela chamada empresa. Vai ter um ID também. A empresa vai ter lá a sua razão social, né? E ela vai ter uma terceira coluna aqui, que vai ser o seguinte. Uma empresa, ela tem vários funcionários, né? Então, aqui no funcionário,
o funcionário vai ter uma terceira coluna, que é o ID empresa. Tá? Então, isso aqui vai ser ID funcionário, o nome do funcionário e o ID da empresa. Aqui vai ser ID empresa e a razão social da empresa. Bem simples assim, só para a gente entender uma coisa. Isso aqui significa o quê? Significa que um funcionário está vinculado a uma empresa e uma empresa pode ter N funcionários. Isso aqui a gente vai dar nas aulas do nosso curso, tá? Que é a questão da cardinalidade. Mas uma empresa tem N funcionários. Aí a sintaxe fica desse jeito aqui, ó. Aqui a chave estrangeira, ela vem para o funcionário. Isso aqui a gente dá em detalhes mais lá no curso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Quando a banca vai fazer o join, o que ela faz aqui, ó? Ela faz assim, ó. Então eu quero as empresas e os seus funcionários. Eu quero retornar isso, né? Então vem aqui, ó. Select asterisco funcionário. Aí eu vou colocar aqui func. Join empresa. Aqui eu vou colocar emp. On. Aí aqui é func, né? Eu vou fazer do jeito certo, depois eu vou mostrar como que a banca faz. Func ID empresa. Emp ID empresa. Isso aqui, beleza, né? Isso aqui eu acredito que todo mundo entendeu. É exatamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Né? Isso aqui é um join que a gente acabou de aprender. A mesma coisa. O que a banca faz para enrolar a gente? Ela faz assim, ó. Ó, você tem que analisar o join, primeira coisa. Você tem que analisar se as cláusulas estão sendo utilizadas de forma correta, se é o select from join on, né? Porque o que a banca faz também? Ela faz assim, ó, select join from. Ela inverte o from com o join. Na hora que tu olhar isso aí, tu já vai bater o olho e falar, não, tá errado, tá errado, tá errado. Então é assim, ó, select from join on. Você tem que olhar se o N está correto, né? E ainda tem essa coisa aqui que eu vou te mostrar agora, que a banca faz, ó. Ao invés de ela fazer assim, ó, ela faz assim, ó, func ID func. Olha lá. A única diferença desses dois selects é isso aqui. O resto é tudo igual. Aí, se você não analisasse, você ia olhar e falasse assim, pô, ID func faz parte da tabela funcionário? Faz, tá aqui, ó. ID empresa faz parte da tabela empresa? Faz, tá aqui, ó. Então tá certo. A ordem tá correta, né? As cláusulas estão todas corretinhas, tá errado. Esse aqui tá errado. Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Por que tá errado? Porque ele está relacionando duas colunas que não tem nada a ver uma com a outra. Ó, ele está relacionando a de funcionário com a de empresa, não tem nada a ver. Você tem que relacionar colunas que fazem sentido serem relacionadas. Né? Então, não é com a de func, é a de empresa com a de empresa. Beleza? Então, fiquem ligados nisso também, que a banca também faz isso. Ah, Emílio, precisa ser o mesmo nome? Não precisa ser o mesmo nome. Aqui podia ser ID, sei lá, ID companhia, vamos dizer. ID companhia. Né? Mas o significado, né, os valores ali fazem sentido. Né? ID companhia com ID empresa. Então não tem problema nenhum. Ser func.id companhia é igual a imp de empresa. O significado tem que ser o mesmo, não necessariamente o nome. Beleza? Prontinho, então. Então, feito toda essa revisão aqui sobre joins, aí agora vamos para o tech, fazer algumas questõezinhas, tá? Vamos ver aqui os comentários. Ó, tem várias perguntas aqui, ó. Nesse caso, seria impossível fazer o join, né? Porque são IDs. Eita, qual o caso, hein? Meu vídeo está travado. Emílio, pode tocar, Emílio, porque todas as perguntas do chat eu respondi, tá? Diretamente. Ah, tá. Beleza. Se eu tiver ID func igual a 1 e ID empresa igual a 1, Vânia, sim, vai retornar, mas vai retornar um registro errado. Porque a ID func não vai retornar. Só que não vai solucionar o problema que a empresa tem, porque ela vai retornar um registro que a empresa não queria ver. Entendeu?
Vai retornar, mas não é aquilo ali, vai ser um dado errado. Então, se a questão falar que aquilo ali está certo, está errado. Beleza? Beleza, tá bom. Então, vamos continuar aqui, então. TEC. A aprovação, galera, é construída no TEC. Viu? Escutem isso que eu estou falando para vocês. A aprovação não é construída nos PDFs, nas videoaulas, no Anki. Não, ela é construída aqui no TEC. Vamos lá. Eu peguei aqui 90 questões, Wagner, então a gente vai ficar aqui até 10 da noite. Não, eu tô zoando. Eu vou fazer aqui só algumas, tá? Mas eu passo esse caderno aqui para vocês. Emílio, vê se tu botando no claro aí, vê se fica melhor. Fundo branco. Ah, tá. Peraí. Então, eu espero que todos as senhoras e os senhores, quando olharem esse tipo de questão, não se desesperem, porque agora vocês sabem o que é isso aqui. Beleza? Vamos lá. Considere que as tabelas, questão de TI, tá? Analista de TI, questão específica para o cargo. Considere que as tabelas de relacionamento de atributos e restrições existem em bancos de dados Oracle. Ok. Aí ele fala aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, lembram? Cadê o from? Cadê o from? Tá aqui. Pronto, então beleza. Então o from tá aqui. Então antes do from eu tenho que ter um select com as colunas, ó. Ok. Aí beleza, veio o from. Qual tipo de join ele está usando? O right outer join. Certo. Daqui a pouco eu volto nesse right outer join aqui. Vamos continuar analisando. Tem o on, tá certinho, né? O join com on. E tem o group by. O group by a gente vai estudar lá no nosso curso, tá? O group by é um outro universo, mas também é tranquilo. Pronto, beleza, me situei. Agora vamos ver o que o right outer join faz. Meu Deus, agora eu sei o que ele faz. O right outer join, primeiro, essa sintaxe está correta? Right outer join. Está correto isso aqui? Está correto, né? Se tivesse aqui inner outer join, estaria errado. Se tivesse só outer join, estaria errado. Agora, right outer join, beleza. O outer, ele é opcional. Se tivesse só right join, estaria certo. Era a mesma coisa. Só que aqui o examinador quis colocar. Não tem problema nenhum. Right outer join departamentos. Então, assim, from colaboradores zeta, departamentos D. O que esse right faz? Ele vai priorizar todos os registros da tabela departamentos. Então, ele vai listar todos os departamentos, independentemente se existem colaboradores nele ou não. Certo? Se fosse left outer join ou left join, aí é o contrário. Aí ele iria listar todos os colaboradores, independentemente se existe um departamento vinculado àquele colaborador ou não. E se fosse inner join, ou só o join, ele retornaria todos os colaboradores que estão no departamento e todos os departamentos que têm um colaborador. Então, teria que ser a correspondência nos dois lados, né, se fosse o inner join. Mas aqui não. Aqui ele quer só todos os departamentos, mesmo que não exista colaborador nele. Então, vamos ver o que a alternativa fala. Esse comando está incorreto, pois não existe a função right outer join no Oracle, mas sim outer join. Olha aí. Aí é loucura, né? Ele inverteu aqui, né? Ele inverteu. O right outer join existe. O outer join que não existe. Então é errado. B. Exibirá o nome, o ID, quer dizer, o ID, o nome e o local. Então, peraí, vamos ver. Primeira coluna, ID. Departamento ID. Ó. Segunda coluna, o nome do departamento. Terceira coluna, o ID do local. E a quarta coluna, o count. O count é uma função de agregação que a gente também vai dar no curso. Então, vai exibir o ID, ok, o nome, ok, o local, ok,
dos departamentos e, aliás, eu pulei a B, né? Vamos voltar aqui. ID, nome, local e o número de colaboradores de cada departamento, incluindo aqueles sem colaboradores. E aí, é isso aqui ou não é isso aqui? O que vocês acham? Me fala o que o pessoal está falando no chat aí, vai. Ele vai exibir o ID, o nome e o local, o número de colaboradores, o count, já dando spoiler para vocês, é realmente um número de colaboradores, tá? Só que aí, aqui que está o grande ponto, ele vai incluir os departamentos sem colaboradores? Sim ou não? O Rogério disse que não, viu, amigo? Estou falando que está errado A essa? Joyce disse que sim. A Joyce falou que sim. Vamos guardar aqui, vamos guardar essa. Depois a gente volta. P. Exibe o ID, nome, local, né? Beleza. ID, nome, local dos departamentos e o ID dos colaboradores, agrupando os colaboradores por departamento. Isso aqui seria a quarta coluna, o count, né? Isso aqui está errado, porque ele não vai exibir o ID dos colaboradores aqui no count, ele vai exibir aqui um número. Por exemplo, 10. Ah, são 10 colaboradores nesse departamento. Ele não vai exibir o ID dos colaboradores. Né? Mas isso aqui a gente dá com mais detalhes no curso, tá? Mas esse aqui está errado. Ele não vai exibir o ID, ele vai exibir a quantidade. O número de colaboradores. Deixa só eu limpar um pouco isso aqui. Então, aqui está errado e aqui está errado. Aqui o front, o right outer join e aqui as colunas. D. Este comando contará o número total de colaboradores e exibirá como se fosse de cada departamento, juntamente com o ID, nome e local do departamento, pois há um erro na junção. Há um erro na junção. Vamos ver. Lembra que eu falei para vocês para a gente analisar sempre o alias, né? Ó, você percebeu que aqui tem o alias, ó, para ver se está tudo certinho e tal. Só que o que acontece na questão? Nessa questão, o examinador ele não me deu a estrutura da tabela. Né? Então, não tem como eu saber se realmente existe um local ID na coluna, na tabela do departamento. Não sei, eu não estou vendo a estrutura da tabela. Então, nessa questão, não tem como eu avaliar o erro no alias. Eu posso analisar o erro das outras coisas. Agora, do alias, de fato, eu não consigo, porque eu não tenho estrutura da tabela. Vamos analisar aqui a junção. Ó. A junção, ela faz assim, ó, from colaboradores, right outer join departamentos, on departamento ID com departamento ID. Então, aqui está tudo certo. O right outer join existe, o on está utilizado de forma correta, e ele está unindo duas colunas que fazem sentido serem unidas, né? Que são as colunas que têm a ver com a mesma coisa, departamento ID. Então, não há erro na junção aqui. Não tem erro na junção. Vamos ver a E. Exibirá o nome, o local e o número de colaboradores de cada departamento. Até aqui, beleza. O nome, o local e o número de colaboradores de cada departamento. Somente se a instrução right outer join for trocada por left outer join. Pronto, aí agora a gente está entre essas duas aqui. Ó. Na B, ele está dizendo que ele vai retornar o número de colaboradores, incluindo aqueles 100, e na E, ele está me dizendo que ele ia retornar o número de colaboradores se fosse trocado por left. E agora, hein? Eita, agora eu quero ver. Vamos de novo analisar o que o right outer join faz. O right outer join, ele vai me retornar todos os registros da tabela da direita. Então, ele vai retornar todos os departamentos.
certo? Independentemente se existe ou não colaborador naquele departamento. E isso é exatamente o que a letra B fala. Exibe o ID, nome local e o número de colaboradores, incluindo aqueles departamentos que não têm colaborador. E é isso, tá perfeito. Ele vai listar todos os departamentos, independente se tem colaborador ou não. Beleza? Posso passar para a próxima? Emílio, Ou, ele está chamando a tabela colaboradores uma ilha de E e departamento de D. exato, correto. Ok, beleza? Então, B de bola. Vou para a próxima. Ó, essa questão caiu na CGM São Paulo, cargo geral, viu? Isso aqui não é cargo de TI, não. Cargo geral. Eu já venho direto aqui nas alternativas. Porque eu já quero analisar a sintaxe. Porque se tiver uma sintaxe errada, eu já vou cortar. Então, a primeira coisa que eu faço, from, cadê o from? From, 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 from. Pronto, me situei. Achei o from. Vamos analisar agora os joins. Ó, join. Esse join aqui tá certo? Tá certo. Pode ser join ou inner join, né? Dá na mesma. Full join. Full join tá certo? Tá, você tá certo. Pode ser full join ou full outer join. Inner join tá correto? Tá correto. Aqui nem join tem, ó. Aqui ele tá fazendo ó, um produto cartesiano. Ó. Ele tá fazendo select as colunas from tabela, tabela. Aqui ele tá fazendo um produto cartesiano. Pode fazer? Pode fazer. Tem que ver se isso responde à questão, né? E aí, left join, tá certo essa sintaxe? Tá correto. Pode ser left join ou left outer join. Então, com relação à sintaxe, aparentemente não tem erro. Vamos ver o que a questão pede. O auditor de uma prefeitura está analisando o banco de dados do sistema responsável por gerenciar pagamentos realizados aos fornecedores. O sistema utiliza o modelo de dados relacional e apresenta essa estrutura aqui. Então, ele vai me dar uma tabela pagamentos e uma tabela fornecedores. E aqui ele está me dando 4 colunas na tabela departamento, na tabela pagamento e 3 colunas na tabela fornecedor. Ok. O auditor deseja listar todos os pagamentos realizados, exibindo o nome fornecedor, o CNPJ e o valor do pagamento. Então, peraí. O nome do fornecedor está onde? Está aqui. O CNPJ está onde? Está aqui. O valor do pagamento está onde? Está aqui. Então, ele quer esses dados aí. É necessário relacionar as tabelas pagamentos e fornecedores, com base no modelo de dados relacional. Pronto, então, né? Isso aí era óbvio, não precisava nem me dizer isso. Qual é a consulta correta? Agora vamos ver, né? Vamos treinar o nosso olho. Lembra que eu falei? Tem que ter o olho treinado. A gente já olhou, então, os tipos de join, né? Eles estão com a sintaxe correta. A estrutura do select está certinha, ó, porque ele faz select from e o join. Select from e o join. Toda a estrutura está correta, de todos. Ó. Select from, aqui não teve join, não tem problema. Select from e join, tudo certo. Então, qual outra coisa que a gente pode analisar? O alias, né? Pode analisar o alias. Então, vamos ver o alias aqui da letra A. Pagamento, ele chamou de P. Fornecedor, ele chamou de F. Então, ele está fazendo um join com pagamento e fornecedor. E ele está falando, ó, P ponto é de fornecedor. P é quem? P é pagamento. Tabela pagamento está aqui. Tem as de fornecedor na tabela pagamento? Tem. Então, até aqui está ok. F ponto é de pagamento. Quem é F? F é fornecedor. Fornecedor. Tem a de pagamento fornecedor? Não, né? Então, a letra está errada.
O erro era ali no alias. Pode até ter mais erro aqui, eu nem analisei. Ó, inclusive tem mesmo. Olha aqui no comecinho do selection. P.nome fornecedor. Não existe aqui. Pagamento, que é o P, não tem nome fornecedor aqui. Tá errado também. Então, ele me deu 2 chances de acertar a questão, né? Além de comparar no ON 2 atributos diferentes, né? ID fornecedor e ID pagamento, né? Ainda que existisse, né? Ainda tem esse, é verdade. ID fornecedor com ID pagamento. Aquilo que eu falei lá, ó. Coisas que não têm relação. Todo errado esse a letra A aqui. Então ele deu várias chances da gente, né? B. Select. Vamos lá. Pagamento P. Então, P, valor pagamento, tá lá em P? Tá lá, ó. Valor pagamento tá em P. Certinho. Fornecedores F. F ponto nome fornecedor. Tá certo? Tá certo. Tá aqui. S ponto CNPJ. Tá certo? Tá certo. Tá aqui. Ah, então essa é a resposta. E aí? Que a sintaxe está correta, o alias está correto, a sintaxe do join está correta. O que está faltando aqui? Está faltando, galera, é o seguinte: não faz sentido usar full join aqui. E aí é uma dica que eu já dou para vocês. Eu nunca vi, nunca, N-U-N-C-A, nunca vi o full join ser a resposta de uma questão. Entendeu? Quando tem full join, cara, 99% de certeza que não é a resposta. Por quê? O full join é uma parada muito específica, que basicamente não é usada em casos práticos. O full join é todo mundo com todo mundo. Isso não vai me dar uma resposta decente, não vai me dar uma resposta boa. Aqui ele vai unir, por exemplo, pagamentos com fornecedores que não tem nada a ver com aquele pagamento. Entendeu? Ele vai unir fornecedores, ele vai me retornar fornecedores que não tem pagamento nenhum. Ele vai me retornar pagamentos que não tem fornecedor nenhum. Cara, não tem nada a ver. Ele quer. Só está citando também aí, Emílio, a ausência do ON também no. Então, alguns SGBDs, o ON ele é opcional no full join. Em alguns SGBDs. Aqui ele não listou o SGBD, né? Então, eu não sei qual linha a banca seguiria. Porque alguns são opcionais, então eu não sei dizer. Né? Seria mais seguro analisar por essa ótica de que o full join ele não responde o que a questão quer. A questão quer os pagamentos dos fornecedores. Ela não quer fornecedores sem pagamentos, ela não quer pagamentos sem fornecedores. Então, quase sempre, eu nunca vi. E olha que eu tenho uma caminhada boa aí de questões de concurso. Eu nunca vi o full join ser uma resposta. Porque ele é muito aleatório, esse ele não é usado. Vamos ver a C. Vamos ver o alias. A gente já analisou aquelas outras coisas, né? Ó, ele tá juntando ó, ID fornecedor com ID fornecedor. Beleza, tá correto. F ponto fornecedor. Tá lá? Tá lá. Ó. F nome fornecedor. F CNPJ. Tá lá? Tá lá. P valor pagamento. Tá lá? P valor pagamento. Tá lá. Inner join. Aqui faz total sentido utilizar o inner join, né? Faz total sentido. Porque aqui eu vou retornar os pagamentos que tem fornecedores e os fornecedores que têm pagamentos. Ah, Emílio, como assim? Pode ter um pagamento sem fornecedor? Sei lá, vai saber, né? Banco de dados, cara, tu encontra qualquer coisa. Então aqui sim, aqui ele vai retornar os registros correspondentes das duas tabelas. Essa faz sentido. Mas vamos ver as próximas, né? Não custa nada. Olha a letra D, ó. A letra D ele faz o produto cartesiano, simplesmente. Isso aqui atende à funcionalidade da questão? Não atende, né? Ele vai retornar todo mundo com todo mundo aqui. Ele até retorna alguma coisa. Ele até retorna o nome do fornecedor, ele retorna o CNPJ e ele retorna o valor pagamento, que é o que a questão pede. Mas o resultado final... E ele executa, ele não tem erro de sintaxe. Mas o resultado final não é o que eu quero. Então não pode ser AD também.
E a letra E, o erro da letra E, olha lá, ó, ele está relacionando a de pagamento com a de fornecedor. Não faz sentido fazer isso. Então, gabarito, realmente, letra C. Dúvidas, lamentações? Galera, quem estiver gostando da aula, tira um print aí, marca a gente lá no Instagram para ajudar a gente aí. Marca eu, marca o Wagner, marca a Tríade, marca o Robinho, que a gente vai compartilhar aí os posts de vocês, tá? Vamos viralizar essa parada aqui. Próxima, vamos para a terceira. Olha, eu não quero Emílio, que volta ninguém bem para a saia. questão. Volta para a questão anterior. O Francisco tem uma Legal. dúvida aí. Fala, Francisco. Não tem erro portar valor pagamento com espaço entre elas? Eu não entendi, Francisco. Entendi, é isso aqui que ele está falando. Porque aqui Ah, não está com o underline aí, né? tá tudo junto, ó. Ah, Francisco, tu tá tá bom. correto. Na hora, se tu fosse executar isso aqui no banco, ia dar erro. Porém, eu tenho que marcar uma alternativa. Entendeu? Aqui não tem o que fazer. As outras estão flagrantemente erradas. Então, eu também não sei se isso aqui foi erro do TEC, porque o TEC ele tá com uns probleminhas na hora de transcrever as questões, né? Ó, aqui, ó. Tá com Espaço. cara de erro do TEC aí, os espaços entre os pontos aí, ó. É. O TEC ele tá com esse problema. Eu já até falei com o Thiago sobre isso. Mas tu tá correto. Se fosse isso aqui no banco, não ia executar, não. Ia dar erro. Viu, pessoal? Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida sobre join, tá? Eu quero todo mundo sabendo tudo de join aqui depois dessa aula. Ó, essa daqui caiu na CGE Piauí. Questão específica do cargo de auditor governamental. Já vou direto nas alternativas. Cadê o FROM? O FROM tá aqui. FROM, FROM, FROM. A letra E nem FROM tem. Então a letra E eu já vou excluir. Não existe, galera, select sem FROM, tá? Não existe select sem FROM. A letra E já tá errada. A letra E, inclusive, faz aquela loucura que eu falei para vocês. Ó. Where left join. Ou você usa o join, ou você usa o where para fazer o join. Não dá para usar as duas coisas. Mesma coisa a letra C também. Ó. Where right join. Errado também. Olha a letra D. Alter join. Olha como escreveu alter, velho. Eu acho que ele está tentando fazer uma pegadinha com o alter, né? Ó, U, né? Falta de alteração. Sei lá, velho. Errado também. Alter join com alter, não é. Enfim. Sobrou duas. Perceba que só analisando a sintaxe, a gente já, né? Olha a letra A. A letra A, ele está utilizando o join antes do from. É errado também. Então, eu não precisei nem entrar no mérito do alias, nem entrar no mérito se as colunas estão nas tabelas corretas, nem entrar no mérito se o valor aqui do join faz sentido. Nem precisei fazer isso. Letra B. Então, perceba que essas questões assim a gente consegue resolver muito rápido. E é isso que você precisa, treinar, treinar, treinar. Esse tipo de questão aqui, muita gente se banana. Mas agora vocês estão vendo que não tem por que se embananar. E todas as questões, pessoal, o pessoal não gosta quando eu falo essas coisas, né? Mas eu tenho que falar. Né? Todas as questões de todas as disciplinas, dá para resolver. Tem uma forma de resolver ali, rápido, né? Claro, tem uma questão ou outra. Ah, Emília, cara, não leve a exceção como regra. Estou falando, como regra, as questões dá para resolver de forma rápida. O que você precisa é de treino, prática. A tua revisão está em dia, na hora da prova, está tudo ali no teu lobo frontal. Tendo assim, tu consegue resolver uma prova rápido e de forma tranquila. Mas tu precisa treinar. Tu não pode ter preguiça, tá? Durante o teu estudo. Vamos mais uma. Olha essa daqui, ó.
Essa daqui é também específica do carro de TI. O que ele está falando aqui? Ele está me dando um select, aí ele me dá um from, aí ele utiliza o inner join, alguma coisa, e ele faz isso aqui. Ele quer que eu complete. Então, vamos analisar aqui. Vamos ver o from. O from, ele está utilizando isso aqui. Consumidor C, ordem de serviço S, ordem de serviço S. Perceba que eu nem preciso ler, a maioria das vezes, eu nem preciso ler que a questão pede, né? Isso na cláusula 1. Na cláusula 2, é isso daqui, ó. Então, na cláusula 1, ele utiliza uma tabela. Aqui eu não tenho como analisar, né? Se eu não ler a questão. E eu não quero ler a questão. Na cláusula 2, ele está fazendo inner join, ordem serviço S on, ordem serviço S where. Olha lá, está errado. Porque ele está utilizando um inner join com um where. Já não pode ser isso. Ordem serviço on, consumidor C like. Não, aqui não é like, aqui é on. E aqui também está errado, where. Então já me sobrou A ou C. Agora vamos ver a cláusula 3. Então ele está fazendo um inner join, ordem serviço, né, S, on, t.código.cons igual, né, igual, aí ele está dando igual com s.código.cons e c.código.cons. E aí, qual que vocês acham que é certo aí? Alguém se arriscou aí? A Andréa, o João, a Danila. Qual a alternativa? Ah, Ah, né? Porque na C, ó, ele tá igualando a mesma coisa com a mesma coisa. Faz sentido isso aqui. Né? C código cons é igual a C código cons, não tem nada a ver. Ele tem que comparar com a coluna da outra tabela, né? A coluna da outra tabela. Então, sem nem precisar ler a questão, eu consigo acertar. Claro que eu não consigo fazer isso sempre, mas já me dá uma otimizada boa, eu já consigo excluir umas alternativas e tal. Deixa eu ver que horas são aqui. 11h27, vamos mais uma, para a gente fechar 11h30. Ah, amigo, isso aí não cai para auditor. Você faz a Amapá 2022, né? Aí, os joins aí. Ó. Eu já vou direto à alternativa. Inner join. End select. O que é isso, né, velho? aí, End select. Union, full interjoin, inner join from. Eu já vou excluir tudo aqui, ó. Inner join from. Não existe. O from, ele vem primeiro, né? Então é select, coluna, from, tabela. Aí tu faz os join depois. Esse aqui não existe. Interjoin não existe. Interjoin não existe. End select piorou. E aqui ele está fazendo o que ele pede, né? Ele pede uma relação, ó, uma relação nas tabelas. Ele está fazendo uma relação de tabelas utilizando o union. O union não é. A gente viu lá que só tem duas formas de relacionar tabelas, né? Ou é utilizando o join, ou é utilizando o where. Então, o union não pode ser utilizado para analisar a tabela. Então, aqui é a mesma coisa. Sem nem analisar nada, já consigo acertar a questão. Beleza? Vamos ver quantos erros tem nessa questão? Até que ela não é... Mas, pô, 72% de erro numa questão dessa não existe, né, gente? Concorda comigo, não existe. Beleza? Vamos encerrar por hoje, né? Que o sabadão aí, a galera já... Quantas pessoas tem ainda aí? 67 60? pessoas. É bastante gente. Boa. Guerreiros aí. Maravilha. Galera, Então, pessoal, fala aí, Wagner, fala aí. eu espero que tenham gostado da aula. Tá? Eu quero ajuda de vocês, que esse assunto não seja mais problema para vocês a partir de hoje. Tá? Se gostou, printa aí, posta, marque a gente. Tá?
Pessoal, sobre o lançamento, né? Vocês estão perguntando aí, tá? Vamos lá. O lançamento do nosso planejamento para a Cefaz Ceará será no dia 22, tá? Próxima quarta-feira, tá? Próxima quarta-feira. Daremos detalhes mais do horário, como que vai ser lá no nosso grupo, tá? Mas coloca na agenda de vocês aí. Dia 22 de abril, próxima quarta-feira, iremos começar as vendas. Detalhe importante, pessoal, tá? Vai ser limitado, tá? Vai ser limitado. Por quê? Porque para poder conseguir fazer isso aqui, tá? Que a gente está fazendo aqui, tá? Vai ser limitado. Para a gente conseguir ter uma live que seja produtiva, tá? Que consiga tirar dúvidas de todo mundo, etc. Por isso, nós vamos limitar, tá? A quantidade, tá bom? Próxima aula, ao vivo com vocês, para tirar dúvida, dia 9 de maio, focado no edital do Cefaz Goiás, e aí vai ser uma aula mais dinâmica, com mais conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por Deixa eu todos só aqui. deixa eu dar um recado pro pessoal aqui rapidinho. Olha, como a gente vai ter lives não só de resolução de questões, né, de material, a gente também vai ter lives de como resolver discursivas, né, com o Robinho, que é especialista nisso. A gente vai ter lives de resolução de Anki, né, como resolver o Anki. Todo mundo que encheu meu saco aí sobre o Anki, vou responder todas as perguntas de vocês. A gente vai ter lives para tirar dúvidas. A gente vai abrir uma live aqui e aí a gente vai trocar ideias sobre estudo, né? Sobre tudo que vocês quiserem, como que revisa, como que faz aquilo, como faz aquilo, qualquer coisa. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente não pode deixar a venda liberada assim, entendeu? Porque senão vai ficar impossível. Então, para esse primeiro produto, a gente vai limitar as vendas, mas aí para os próximos a gente vê como é que faz. Mas a gente quer entregar qualidade aqui para vocês, mais do que quantidade, senão a gente não vai conseguir atender a galera, entendeu? Mas então, é esse o recado. Então, quarta-feira, 8h30 da noite, a gente vai postar no grupo, tá? O material com o cupom de desconto. Esse cupom de desconto, ele é mais limitado ainda. Aí, depois de uma certa programação lá, ele já vai ir para o preço normal até o limite que a gente colocar das vendas. Vai ser LTE Ceará, né? LTE Ceará, reforma tributária e IPI. Isso as aulas. Mas aí a gente vai ter caderno de questões para todas as disciplinas. Mas aula, só essas 3. Fechou? Mas vai ter um planejamento, Emílio? Isso, o planejamento, tipo trilha estratégica do Estratégia, com toda semanal, com todas as cadernos de todas as questões, uma ou 2 discursivas por semana de cada assunto. Então vai ter tudo isso aí, semanalmente. Obrigada. De nada. Valeu, pessoal. Então, bom sábado aí para todo mundo. A gente se vê, então, na quarta à noite, tá? Valeu, pode deixar, pessoal. é a ideia mesmo. Valeu. Bom dia, Abraço. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.